Vamos falar de Vasco. O Euriquinho faz denúncia grave sobre a contratação do Lorde Augusto e flashes da coletiva de ontem em São Januário. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite pra todo mundo. E domingo às 6h30 da noite balada. E como rola no Parque Sabiá em Minas Gerais, Cruzeiro e Vasco, é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro até agora. Vasco tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, que foi o último 0-0 com o Flamengo. Bom, e ainda sobre, no calor do empate 0-0 com o Lanús pela Copa Sul-Americana, se terminasse a fase de classificação hoje, o Vasco brigaria com o Melgar pela outra vaga do grupo, já que o segundo lugar faz um playoff com o terceiro lugar, jogos de ida e volta para definir o outro classificado do grupo. O Lanús, que é líder do grupo, já teria classificado diretamente para as oitavas de final. Bom, e o Euriquinho, filho do ex-presidente Eurico Miranda, tem o mesmo nome do pai, foi vice de futebol na última passagem do Eurico pela presidência do Vasco, e ele falou com o Benjamin, vai aqui no canal do Benjamin, eles fizeram um papo lá, fez altas denúncias contra não só a SAF, contra a gestão do Pedrinho, inclusive dizendo que o Pedrinho não manda em nada no Vasco, que quem manda é o Alain Bessiano, que aliás, faltou o Euriquinho dizer que está faltando o Bessiano responder, sobre o conflito de interesses de um cara ser advogado do Vasco, dos credores dos Gigantes da Colina, mas desse detalhezinho ele não tocou no assunto. Bom, mas apesar das críticas, vi ele meio situaçãozinha, sabe? Porque ele não fez críticas que o Pedrinho se recusa a vender a SAF. Ele fala verbalmente que quer vender, mas na prática não vê ações dele querendo vender. Mas bom, e ele fez várias denúncias, mas a mais grave de todas foi sobre a contratação do angolano, Lorde Augusto, que teria aí o atual CEO do Vasco interessado, o diretor Marcelo Santana e o Carlos Amadeu, ambos interessados nessa contratação, e não seria para agregar o time. Veja. 3 milhões de euros num jogador desse. Jogador que valia 0, não fez nada, passou a valer 3 milhões de euros. Aí tu vai olhar, vou até falar uma coisa que pode ser até polêmica. A empresa que indicou o executivo para o Vasco tentou comprar o Mafra, não comprou. Aí esse jogador foi para a Turquia. Essa mesma empresa que levou o executivo para o Vasco, esse mesmo agente dessa mesma empresa que comprou o clube com o qual o executivo do Vasco trabalhava, é dona do clube, vai na Turquia. O executivo do Vasco não viaja para contratar jogador nenhum, viajou só para contratar esse. Me contrata um jogador que tem histórico de custo de R$0 por 15 milhões de euros e ninguém fala nada. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, 3 milhões de euros, e ninguém fala nada. Acho isso normal. Não estou aqui afirmando que tem roubo, que tem sacanagem, mas é estranho.
É estranho. É uma coisa que tem que vir a público e ser muito bem explicadinho. O porquê dos porquês, por que a gente fez negócio com a gente. Eu acho, para uma gestão que entrou no clube, que o projeto dela era um compliance rigorosíssimo, profissionalismo rigorosíssimo, não cabe o agente que era o empregador do executivo, na segunda janela, faz uma das maiores contratações e de um jogador que ninguém conhece, não sabe de onde veio. É minimamente Como ele chama estranho. esse cara? Quê? Como ele chama o jogador? É Lloyd Augusto, sei lá, Lloyd. Sei, é um angolano. Um angolano que não tem condição nenhuma de jogar no Vasco. Mas eles programaram direitinho, fizeram live, botaram ele desafiando o Flamengo, coisa que o torcedor gosta, entendeu? Aí o torcedor se empolga. Usaram alguns influencers deles, que batem em todas as contratações. Aí tu vai ver na do Lloyd Augusto, esse cara tem... Quer dizer, não tem... São coisas de gestão que eu tenho que tomar muito cuidado para criticar. Eu quero criticar, Beijo, os atos de gestão. Bom, uma pena que não vai dar em nada, né? Porque deveria ter uma investigação com componente independente da situação política do Vasco, que não vai ocorrer, né? Claro que vai ter, se houvesse uma investigação, teria aí a situação tentando colocar gente dela também, da oposição também. Então, o ideal, para não ter dúvida, seria alguém independente de lado político do Vasco. Então, não vai ocorrer. E que, se fosse comprovada a denúncia do Luquinho, era para dar impeachment a toda a diretoria, inclusive ao Pedrinho. Que, aliás, seria uma hipocrisia do Pedrinho, né? Porque ele estaria fazendo exatamente a mesma coisa do que ele está. Bom, fica aí uma pena que não vai dar uma investigação séria mesmo. Bom, vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, lá nesse Centenário. A íntegra vocês viram aqui no Desperta Vascaíno. Agora a gente vai fazer os nossos flashes. E o técnico Fábio Carille foi questionado sobre o fator limitador do elenco vascaíno, complica o trabalho dele. Veja o que ele respondeu. Boa noite. Não, a questão das mudanças, ela se passa muito pela característica dos atletas também, né? Então, hoje fizemos um jogo duro que a gente sabia que tinha que ser. Jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, nós sabemos que é assim. Para mim, o segundo tempo, a gente acelerou muito, quis chegar muito rápido na área e houve pouca troca de passe, que aconteceu muito no primeiro tempo. Né, ser mais agressivo, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto da área. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho. Né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno. O Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por cansaço ali, por puxar cãibra, alguma coisa. E o Zuccarello é um atacante. Então ali já é uma mudança, né? E depois, quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem trabalhar a bola. O Alex é um cara que chegasse, para que a gente chegasse pelos lados, principalmente, tivesse mais jogadores dentro da área para terminar. Né, mas isso que a gente pensou e elaborou acabou não acontecendo, por isso o nosso segundo tempo não foi bom. Também falou sobre o Lucas Pinto, que tem dificuldade na partida de ontem, teve dificuldade aí a linha de fundo. E ele falou o que disso? Veja. Assim, analisando o jogo rapidamente, é claro que depois a gente vai olhar melhor, vieram fechando muito o nosso lado esquerdo. E por isso a gente criou bastante até pelo lado direito no primeiro tempo.
chegamos ali muitas vezes, principalmente com o PH, para terminar as jogadas. Né, vieram fechando muito aquele lado, um atacante sem bola preocupando demais em marcar o Piton e com bola levando o Piton lá para trás. Né, claro, é o nosso lado construtor, é o lado que aproxima, é o lado que tem jogadores criativos, né, quando o Coutinho encosta com o Nuno com o Piton lá, e vieram fechando muito bem lá, como já teve outras equipes que fizeram assim. O bom é que a gente busca alternativa pelo outro lado. Muitas vezes fica travado só de um lado e acaba não saindo, e a gente conseguiu escapar principalmente pelo lado direito. Né? Também a gente tem que entender que há mérito do adversário de estudar e fazer, como a gente faz com os adversários também. Também falou sobre a oscilação da equipe, que ele trabalha para tentar dar um padrão à equipe, tentar acabar, ou pelo menos diminuir a oscilação da equipe. Veja. Eu não me lembro de um jogo que a gente foi linear, assim, o tempo todo superior ou o tempo todo com a bola, mesmo porque também a gente joga contra adversários que têm qualidade, que se preparam e tudo mais. Né? Mas assim, em relação ao primeiro tempo que a gente jogou mais no campo ofensivo, chegando ali com cruzamentos, com algumas finalizações, faltou isso no segundo tempo, da gente circular mais, buscar o lado oposto e poder ser agressivo. Né? Talvez um pouquinho de ficar nervoso, de ser impaciente, não tomar as melhores decisões e com isso a gente incomodar pouco o adversário. Pensando nesse momento, depois analisando, eu posso até falar outras coisas depois, olhando no vídeo, olhando tudo tranquilamente, mas pensando assim, foi isso que mais ficou na minha cabeça. A gente poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de triangulação, de aproximação e entrar com mais gente no campo ofensivo. É isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o segundo tempo na entrevista coletiva da última terça-feira. Também vamos falar sobre a base, que está agora jogando, e mais notícias sobre o Vasco da Gama. Até mais.